fazem 4 anos do desastre criminoso de Mariana, sem nenhuma providência, sem nenhuma solução. Então eu gostaria de requerer a Vossa Excelência 1 minuto de silêncio para que a gente pudesse comemorar com esse bolo fúnebre a morte, 4 anos da morte do Rio Doce, causado pela poluição de Mariana. E nós então queremos aqui ter esse minuto de silêncio fúnebre para uma situação que leva 4 anos e que as pessoas continuam morrendo, continuam desassistidas, continuam tendo prejuízos materiais, prejuízo físico, sem nenhuma solução, a não ser a solução dada pela Vale do Rio Doce, pela BHP e pela Samarco, de criar a Renova com o intuito de enrolar mais ainda e não resolver os problemas. Vamos participar de uma audiência pública na Câmara Federal para debater exatamente sobre o tema das pessoas atingidas pelo crime ocorrido em Minas Gerais. Acho que o gesto do deputado Enivaldo dos Anjos representou aqui o sentimento de todos nós, que é um sentimento não só de tristeza, mas também de revolta e de indignação com o que está acontecendo. Eu já aqui disse das diligências que fiz em 5 locais diferentes, e o número de atingidos no estado do Espírito Santo é muito maior do que as pessoas pensam. Não apenas os pescadores foram atingidos, mas foram atingidos todos os pequenos agricultores. A água continua contaminada, as crianças estão contaminadas e 3 grandes municípios, 3 importantes municípios do estado do Espírito Santo estão à mercê de ampliar essa contaminação, que é Linhares, Colatina e Baixo Guandu. Então, nossa luta contra a forma desleal e desonesta com que a Renova trata essa questão continua. Infelizmente, esses criminosos estão soltos. E além de tudo, senhor presidente, o grande problema é que eles estão soltos e dificultando as investigações. E quero deixar bem claro aqui, eu tenho mais 39 meses de mandato aqui nessa casa. Até o meu último dia como deputado aqui, eu vou lutar a favor dos impactados. Diz que uma dorinha só não faz verão, senhor presidente, mas ela espanta o bando inteiro. Estamos juntos nessa causa. Eu, como um deputado do município de Baixo Guandu, município este que foi o primeiro município impactado pela tragédia de Mariana, eu gostaria muito de ter as respostas, às vezes até diferentes de alguns deputados. Eu gostaria de saber, por exemplo, quantas árvores foram plantadas na Bacia do Doce, quantas nascentes foram recuperadas, quantas árvores foram plantadas no topo do morro para salvar o nosso Rio Doce. Fala muito que tem recursos para os pescadores, para os ribeirinhos, para saneamento básico em alguns municípios, inclusive em Baixo Guandu, já foi liberado mais de 11 milhões, mas nós precisamos realmente deixar para as futuras gerações um rio limpo, um rio puro, um rio que nós sonhávamos em ter e entregar para as futuras gerações. Então, quero aqui, presidente, cobrar da Renova, cobrar da Samarco, que recupere realmente o Rio Doce, né? Nós precisamos dessa resposta, deputado Turino. O Rio Doce está lá sofrendo, está no CTI,
e nós precisamos realmente cobrar isso, a recuperação do nosso rio. Esse crime que foi praticado há 4 anos atrás e que hoje completa mais um ano sem resolutividade, não pode acontecer, senhor presidente. Eu fico imaginando como uma empresa como a Samarco teve a licença suspensa e a Vale do Rio Doce não tem a licença suspensa. O mal que foi causado não tem retorno. Mas o que é pior, senhor presidente, as vítimas não estão sendo assistidas por essa Fundação Renova. A gente tem a sensação de impunidade quando se trata dessas grandes multinacionais, senhor presidente. E isso tem que ficar registrado, porque o povo, ele não pode ficar à mercê da vontade dessas pessoas que administram essas empresas. Que o poder público está aqui de olho, sim, no que estão acontecendo com as pessoas e principalmente as empresas poluidoras. Deputado Enivaldo dos Anjos, eu queria somente que o senhor falasse a respeito daquele... Aquele é um bolo representando os rejeitos da sujeira que o povo tem que comer no dia a dia. E depois eu vou ali e vou comer um pedaço daquele bolo para ser solidário à população capixaba que passa por esse problema e que até então, no momento, não foram contemplados, porque a empresa poluidora, ela tem a obrigação de ressarcir essas famílias e principalmente o rio, que está totalmente poluído. A gente tem que falar disso o tempo inteiro, porque, a meu ver, não foi acidente, foi um crime ambiental e que poderia ter sido evitado, com certeza absoluta poderia ter sido evitado. A prova maior de que o crime de Mariana podia ter sido evitado é que logo em seguida ocorreu de Brumadinho, ceifando um número maior de vítimas e causando uma nova tragédia de proporções gigantescas. E tudo isso porque se afrouxou a fiscalização, que continua frouxa no Brasil, porque a punição para crimes desta ordem no Brasil, historicamente, tem sido substituído por distribuição de cestas básicas e não sei mais o que, ou reduzido de forma ínfima quem causa tragédias desse tipo. Então, esses crimes poderiam ter sido evitados, não fossem a conivência do poder público para com essas empresas. E por isso é tão importante que a CPI, que está em andamento aqui, que teve a sua origem, era de fiscalizar o licenciamento dado às empresas poluidoras, sobretudo aqui da região da Grande Vitória, que se investigue de forma séria isso, porque, ainda que de uma forma diferente, os males causados à saúde da população, sobretudo da Grande Vitória, são imensos. E por isso precisaríamos saber exatamente por que licenciamento de operação continua sendo dado para essas empresas, sem que elas cumpram as condicionantes que já outrora eram exigidas. A Agência Nacional de Mineração vai fazer um anúncio sobre um laudo divulgado pela agência no dia 25 de fevereiro desse ano, aonde a empresa Vale teria feito uma vistoria, Vandinho, 5 dias antes da tragédia de Brumadinho, e ela já sabia nesta data que a empresa estava com risco iminente de ruptura. Mais de 250 mortes em Brumadinho. E quantos laudos falsos estão aí em tantas outras áreas? Aqui no estado do Espírito Santo, em outros locais onde a empresa atua. Se há um ato desse, de tão grave, com uma gravidade tão grande e exacerbada, para que 3 dias antes do rompimento, burlar os laudos e não informar a Agência Nacional de Mineração e as outras localidades, deputado. E aqui que a gente toma minério de ferro todos os dias na cara,
Quantos laudos são burlados pelas empresas? Nós precisamos sim de ter mais ênfase neste caso. Como o deputado Enivaldo aqui colocou, o aniversário de 4 anos da empresa Mariana, da barragem de Mariana do Rompimento, também a matéria segue, fala de Mariana. Nenhuma casa foi construída e devolvida à população. Nenhuma casa em 4 anos foi construída e devolvida à população de Mariana. Eu gostaria enormemente de agradecer a aprovação por unanimidade da indicação número 24, feita por esse deputado estadual ao governador do estado, para encaminhamento a esta casa de projeto de decreto executivo para alteração do decreto 3328R, de 17 de junho de 2013. Motivação dessa indicação é uma solicitação ao governo do estado do aumento do valor das diárias do funcionalismo público do Poder Executivo Estadual. Nós apresentamos essa indicação justamente para o governador do estado, uma vez que nós estamos há mais de 6 anos sem sequer um aumento no valor dessas diárias. E hoje as diárias do Poder Executivo está no valor de R$ 112. E esse valor, ele se dirige, ele é destinado à alimentação do funcionário público e é destinado também a hospedagens desse funcionário público no local para onde ele está se dirigindo. Eu digo isso porque daqui a pouco tempo, daqui a um pouco mais de um mês, nós teremos operações diversas, tipo Operação Verão, no qual teremos que deslocar policiais militares, bombeiros militares, policiais civis para as diversas cidades do Espírito Santo, principalmente o litoral do estado do Espírito Santo. E alguns policiais militares, eles se deslocarão de locais longínquos. Por exemplo, na região sul, nós teremos policiais militares que sairão dos municípios de Irupi, Brejetuba, Ibatiba, e irão prestar serviço na cidade litorânea, por exemplo, Marataízes, Anchieta, Piúma, e eles ganharão diariamente um valor de apenas R$ 112 para a manutenção de suas despesas. Então isso aqui é uma denúncia séria, porque o governo do estado e a Secretaria de Segurança Pública está brincando de segurança com os capixabas. São contêineres lá em Manguinhos. Isso é lá em Manguinhos, ó. Olha só como é que os presos são tratados. Olha lá, os presos. Ah, não são presos não, são policiais militares. Olha uma viatura da Polícia Militar. Ali tem uma nomenclatura ali da Assembleia Legislativa, mas está escrito: cadê o Estado presente? São policiais militares tratados pior do que esses ratos que atormentam a vida dos capixabas. É importante que a turma do Casagrande veja isso aí, ó. Estão brincando de segurança pública, tratando o policial militar igual rato. Olha só, 40 graus ali, 40, 50 graus de temperatura naquele container ali. Aí um policial militar, para quebrar o galho dos demais colegas, ele foi e colocou um chafariz ali em cima, não dá para ver bem, mas colocou um chafariz improvisado ali para diminuir a temperatura. Esse é o estado presente que o senhor Renato Casagrande está dando para os policiais militares. Olha só que maravilha. Isso aí é no posto de Manguinhos. Não vai dar o abono, vai dar esse reajuste mentiroso de 3,29%. A Grande Jacaraípe sofre com a violência e isso tem se intensificado nos últimos dias e meses. E nós tivemos uma onda de arrombamentos nesta madrugada, assaltos, alguns dados informam 5, outros 8,
ou seja, de 5 a 8 comércios arrombados na mesma avenida, que é a Avenida Abdo Saad, principal avenida do comércio de Jacaraípe. É uma comunidade que com certeza está faltando efetivo policial. As viaturas também precisam aumentar o número de viaturas e também que tenha manutenção nas mesmas. É uma reclamação lá muito grande. O DPJ não funciona. Tem um DPJ na Avenida Abdo Saad, não funciona 24 horas. O governo precisa rever isso. Esse problema de segurança em Jacaraípe é histórico há muito tempo e agora se intensificou muito essa questão, principalmente dos crimes contra o patrimônio. É verdade que os homicídios diminuíram, mas os assaltos estão crescendo. E as câmeras de vídeo monitoramento? Aí, claro, tem também uma integração aí da prefeitura com o governo do estado, mas as câmeras de vídeo monitoramento, elas precisam ser responsivas. Precisa ter gente ali por trás, observando o movimento. Não é possível 9 lojas sendo arrombadas durante uma madrugada toda. Isso vem acontecendo esporadicamente, não somente em Jacaraípe. Eu já cheguei a abordar isso aqui no plenário da Assembleia, mas esse tipo de crime virou moda na cidade da Serra, não só em Jacaraípe, mas Barcelona, Porto Canoa, Laranjeiras, Vila Nova de Colares, Fel Rosa, bairro de Fátima. É o tipo do crime que está acontecendo durante a madrugada. E também tem o crime que acontece pela manhã, abordando os trabalhadores que vão ao trabalho. Estão no ponto de ônibus, indo trabalhar, sempre os meliantes abordam, roubando o celular. Hoje, eu também recebi uma mensagem que era meio-dia, uma jovem indo estudar, foi assaltada à luz do dia, recebi inclusive o vídeo dela sendo abordada por 2 meliantes no bairro Barcelona, ela indo para a escola. Nós precisamos urgente aumentar o efetivo da Polícia Militar na cidade da Serra. Nós estamos discutindo isso na Comissão de Segurança Pública da cidade da Serra, que a gente tem na Assembleia Legislativa, para ampliar para o 3º batalhão, criando um 3º batalhão lá na região de Serra Sede. Mas nós precisamos ampliar o número de policiais na cidade para poder atender essa demanda que é grande na cidade. A maior cidade do estado do Espírito Santo, que tem um efetivo de hoje 800 policiais na rua, que não dá conta. Nós temos a Guarda Municipal que tem auxiliado muito, mas como você mesmo falou, a Guarda Municipal trabalha até as 22 horas. Então, ela não consegue trabalhar à madrugada e atender o anseio da população. Inclusive, no município de Serra, nós estamos hoje com 3 delegacias desativadas. Serra Sede desativada, André Carlone e Novo Horizonte. Nós só temos uma delegacia distrital funcionando no município da Serra, que é exatamente Jacaraípe. Então, as pessoas deixam, inclusive, de procurar o plantão da regional de Serra para registrar as ocorrências Laranjeiras, porque chegando ali, aquela regional geralmente está cheia de ocorrências, cheia de viaturas com flagrante, as pessoas acabam desistindo. Infelizmente, neste sábado, ali na Serra de Soturno, descendo na estrada de Vargem Alta para Cachoeiro, e tivemos ali um acidente com um ônibus com 55 vidas. 55 vidas presentes dentro daquele ônibus, 45 foram para o hospital. Infelizmente, 4 pessoas vieram a óbito, inclusive o motorista, que ele jogou o ônibus em cima daquela árvore para que ele pudesse salvar o máximo de vidas, para que o ônibus não caísse num despenhadeiro. Então, por que eu estou falando desse acidente? Porque esse é mais um dos acidentes que acontecem naquele local. É o mesmo local. É o mesmo local. E eu já subi nessa tribuna no mandato passado. Eu devo ter feito aqui umas 4 ou 5 solicitações e fiz aqui indicações para que fosse construída ali uma área de escape, que é uma caixa de brita. A coisa não aconteceu, não evoluiu. Colocaram 2 redutores de velocidade eletrônicos ali, diminuiu o índice de acidentes.
mas redutor de velocidade eletrônico não. Ele não consegue frear motor quando ele dispara e não consegue fazer voltar o freio quando ele é perdido. É muito íngreme e muito perigosa. E o nome da curva, é a última curva daquela serra, é chamada Curva da Morte. E aí eu venho aqui nesta tribuna, mais uma vez, protocolei mais uma indicação, pedindo ao governo do estado que possa ter compaixão e que possa ter misericórdia das vidas das famílias enlutadas e que possa prevenir novos choros e novos lamentos e novos lutos coletivos como a gente tem tido ali naquela maldita Curva da Morte. E o resultado prático desse trabalho que o nosso colegiado de infraestrutura vem desenvolvendo. O primeiro é a reforma da segunda ponte, que por mais que pareça lenta, ela está sendo feita na parte inferior. É uma parte mais complexa, onde existe o desplacamento, ou seja, concreto caindo, com ferragem exposta, oxidando, e o DR, na parte que compete a ele, já está fazendo essa reforma importante para dar mais segurança a todos aqueles que por ali trafegam. O outro tema é o edital que já foi publicado e a empresa está construindo, elaborando o projeto executivo para a construção dos 4 terminais de embarque e desembarque do transporte aquaviário de passageiros. A cada dia que passa se torna mais importante ainda a necessidade de termos esse modelo de transporte atuando aqui na nossa Bahia, ligando os municípios de Cariacica, Vitória e Vila Velha e se complementando com o transporte rodoviário. Aquaviário e rodoviário vão circular, vão interagir, integrar e melhorar assim a mobilidade urbana, o trânsito e ao mesmo tempo fazer com que o capixaba e o turista possa conhecer melhor a nossa Bahia. E fizemos uma legislação que acabou de ser votada e que agora depende da sanção do governador, que visa disciplinar e regulamentar o uso e manejo de abelhas nativas sem ferrão, bem como os procedimentos para autorização de meliponários e suas atividades correlatas, visando atender às atividades socioculturais de pesquisa científica, educação ambiental, conservação, exposição, manutenção, criação, reprodução e comercialização de produtos e subprodutos das abelhas nativas. Por que a gente fez essa legislação? Porque no nosso estado nós temos, inclusive, uma associação que foi criada desde 2016 de eu tenho dificuldade de falar, meliponicultores no Espírito Santo, inclusive a SEAG, ela fez uma câmara técnica e um grupo de estudo, e esse grupo de estudo ele identificou que nós, sem essa regulamentação, não há viabilidade econômica e vai haver o extermínio das abelhas nativas no Espírito Santo. Essa legislação se faz necessária porque ela visa trazer a educação ambiental para a preservação das abelhas, ela visa com que haja mais estudos científicos no sentido de aprimorar essa produção de mel, ela favorece a comercialização, ou seja, ela disciplina o setor e aí a gente não corre o risco de perder essas abelhas, que são muitas espécies no Espírito Santo. O espaço da Assembleia Cidadã, que foi constituído no ano passado, ele inicialmente começou com o PROCON da Assembleia. A ideia inicial era de que nós pudéssemos ter, no ambiente da Assembleia Legislativa, um espaço de atendimento à população capixaba com serviços de interesse público de forma gratuita. Foi iniciado com o PROCON. Logo em seguida, na frente do PROCON,
nós instalamos a Delegacia do Consumidor, dando facilidade, acesso, agilidade, transparência, sobretudo, melhor prestação de serviço. Em seguida, nós implementamos mais um serviço, que era a Procuradoria Especial da Mulher, que atende as mulheres vítimas de violência familiar e doméstica. E nós precisamos, enquanto representantes da população desse Estado, ter a consciência de que o Espírito Santo é o pior índice no Brasil na questão do feminicídio. Botamos de pé a Procuradoria da Mulher. Dentro desse espaço foi constituído um posto de emissão de identidade, que tira hoje identidade para milhares de pessoas de forma gratuita. Temos biblioteca, que agora vamos avançar para um acervo digital de mais de 5 mil livros. Englobamos restaurante, bancos, ampliamos a capacidade na prestação de serviço à nossa população, inaugurando dentro da Assembleia Legislativa Capixaba um núcleo da Defensoria Pública, que passará a funcionar com toda a triagem da Defensoria do Espírito Santo, mas funcionará também com 3 modalidades específicas, com defensores, advogados públicos gratuitos para atender a população do nosso Estado, na área de saúde e em outras áreas específicas. Então é mais um serviço que nós vamos implementar aqui dentro, e eu já quero de antemão agradecer a Defensoria Pública de acreditar na Assembleia Legislativa, de fazer esse termo de cooperação, de fazer essa parceria e incorporar ainda mais esse espaço que só no ano de 2019 já atendeu mais de 10 mil pessoas, mais de 10 mil capixabas de forma gratuita. Eu acho que posso falar sobre esse momento e sobre esses espaços públicos da Assembleia atendendo o cidadão com muita propriedade. É o meu 3º mandato, mas eu fiquei um mandato fora, deputada Janete. Fui candidato a deputado federal na eleição passada. E o coeficiente eleitoral não me permitiu ir para a Câmara Federal e retornei para a Assembleia nesse mandato. A diferença, deputado Eric, presidente dessa casa, do que era a Assembleia há 4 anos atrás, e eu retorno para esta casa nesse momento, é enorme. Agora sim a Assembleia tem se tornado a cada dia o espaço da população e do povo. Conversei um pouco contigo ontem, presidente, sobre a importância da Defensoria Pública aqui na casa. No meu mandato, por diversas vezes, eu tenho colocado aqui algumas decisões judiciais de gente pobre, que às vezes deveria ter que pagar, por exemplo, inclusive multas exorbitantes. E eu não estou falando só de matérias de defesa do consumidor, mas no geral, que boa parte das decisões que eu trago aqui são feitas por defensores públicos. Formato como a gente orienta. Mas a população mais carente tem realmente dificuldade de ter acesso à justiça. E a Defensoria aqui na Assembleia Legislativa vai contribuir muito, tanto em processos individuais, quanto também em processos coletivos, que muitas das vezes ações coletivas podem minorar o sofrimento aí de parcelas da sociedade. Então, a Defensoria que já tem o meu apoio incondicional, sempre afirmo isso a eles, né? Nesse caso agora, essa parceria com a Assembleia Legislativa, ela torna essa relação ainda mais próxima.